Você já fez isso hoje, sem perceber. Acordou, foi direto pro café. E colocou açúcar no café, ou comeu algo doce. Parece inofensivo. Mas o que acontece dentro do seu corpo nesse momento, pode ser perigoso. E o pior. Milhões de pessoas fazem isso todos os dias, sem imaginar o impacto. Se você sente cansaço, fome rápida ou até irritação logo pela manhã, isso pode ser um sinal. Hoje, você vai entender exatamente o que o açúcar em jejum faz no seu corpo. E por que isso pode estar sabotando sua saúde. Então já se inscreve no canal e deixa o like. Porque esse tipo de informação pode literalmente mudar sua vida. Quando você consome açúcar em jejum, o seu corpo não recebe isso como algo normal. Ele interpreta como uma ameaça. Depois de horas sem comer, seu organismo está em um estado sensível, quase vulnerável. É como se tudo estivesse em equilíbrio, esperando o primeiro sinal do dia. E então, vem o açúcar. De forma rápida. Intensa. Sem barreiras. A glicose entra na corrente sanguínea como uma onda repentina. Um pico abrupto que seu corpo não consegue controlar de forma suave. E nesse exato momento, algo silencioso acontece dentro de você. Seu corpo entra em estado de alerta. O pâncreas, que é responsável por controlar o açúcar no sangue, é forçado a reagir com urgência. Ele libera uma quantidade alta de insulina, muito mais rápido do que deveria. Não porque quer, mas porque precisa. É uma resposta de emergência. E isso acontece toda vez que você repete esse hábito. Mesmo que você não sinta nada na hora. Por dentro, seu organismo está sendo pressionado. É como acelerar um motor frio, logo ao ligar o carro. No começo, parece que está tudo bem. Mas com o tempo, o desgaste começa a aparecer. E o mais preocupante é que esse processo não causa dor imediata. Não tem aviso claro. Não tem um sinal gritante. Mas ele deixa rastros. Seu corpo começa a se acostumar com picos rápidos de glicose. E respostas cada vez mais intensas de insulina. E isso cria um padrão perigoso. Porque quanto mais vezes isso acontece, mais difícil fica para o seu organismo voltar ao equilíbrio natural. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Você não precisa exagerar no açúcar. Um simples café adoçado, um pão doce, ou até aquele só um pouquinho logo pela manhã, já é suficiente para iniciar esse efeito. Pequenas escolhas, com grandes consequências silenciosas. E enquanto você acredita que está apenas começando o dia, seu corpo já está sendo colocado sob pressão. Logo nas primeiras horas da manhã. Todos os dias. Sem pausa. Sem recuperação. Esse é o tipo de erro que parece inofensivo, mas que, repetido diariamente, pode abrir caminho para problemas muito maiores. E o mais perigoso de tudo, você continua fazendo, sem nem imaginar o que está acontecendo dentro de você. Tudo parece normal no começo. Você come algo doce. Sente até uma energia rápida, uma leve sensação de prazer. Mas isso dura pouco. Muito pouco. Porque o que vem depois é silencioso e perigoso. Após aquele pico de açúcar no sangue, seu corpo reage com força. A insulina entra em ação, rápida demais, intensa demais. E então acontece a queda. Uma queda brusca. Seu nível de glicose despenca. E o seu corpo sente. Mesmo que você não perceba de forma consciente. Ele está entrando em desequilíbrio. E os sinais começam a aparecer. Primeiro, uma fome estranha. Não é fome de verdade. É uma urgência. Uma vontade quase incontrolável de comer algo, geralmente doce de novo. Depois vem o cansaço. Um peso no corpo. Como se o dia tivesse começado, mas sua energia já tivesse acabado. Sua mente fica lenta. Focar se torna mais difícil. Pequenas tarefas parecem exigir mais esforço. E então, a irritação. Você perde a paciência mais fácil. Responde diferente. Sente algo estranho, sem entender o motivo. Mas existe um motivo. Seu corpo está tentando se recuperar de um desequilíbrio que aconteceu minutos atrás. E aqui está o problema real. Você tenta resolver isso com mais comida. Muitas vezes, mais açúcar. Um biscoito. Outro café adoçado. Algo rápido, só para dar energia. Mas isso não resolve. Isso alimenta o ciclo. Porque cada nova dose de açúcar repete o mesmo processo. Pico, queda, fome, cansaço, vontade de mais açúcar. Um ciclo invisível, silencioso, que vai se repetindo ao longo do dia, sem que você perceba que está preso nele. E quanto mais esse ciclo se repete,
mais seu corpo se adapta a esse padrão. Ele começa a depender desses picos, como se fosse a única forma de funcionar. E isso é perigoso, porque você perde o controle natural da sua energia. Você deixa de ter estabilidade e passa a viver em altos e baixos, todos os dias. O mais assustador é que isso já pode estar acontecendo com você agora. Talvez você ache que é normal sentir fome logo depois de comer, que é normal se sentir cansado de manhã, que é normal precisar de açúcar para funcionar. Mas não é. Isso é um sinal. Um sinal de que algo no seu corpo já não está equilibrado como deveria. E ignorar esse padrão é o que faz esse problema crescer, dia após dia, em silêncio. O mais perigoso não é o que você sente na hora. É o que acontece quando isso se repete todos os dias. Porque o seu corpo até consegue lidar com um pico de açúcar, uma vez ou outra. Mas quando isso vira rotina, ele começa a mudar. Silenciosamente. Sem dor. Sem aviso claro. Sem alarme. A cada manhã que você repete esse hábito, seu organismo é forçado a produzir mais insulina. Mais rápido. Mais intensa. Mais vezes ao dia. No começo, ele dá conta. Seu corpo é inteligente. Ele se adapta. Mas essa adaptação tem um preço. Com o tempo, as células começam a se defender. Elas passam a não responder mais à insulina como antes. É como se ignorassem o sinal. E então, o que antes funcionava, já não funciona mais. O açúcar continua no sangue por mais tempo. E o seu corpo entra em um estado constante de esforço. Isso tem nome: resistência à insulina. Um problema silencioso, que se instala aos poucos, sem que você perceba. Você não sente dor. Não vê nada no espelho. Mas por dentro, algo já mudou. E é aqui que o risco começa a crescer. Porque a resistência à insulina é o primeiro passo para algo maior. Muito maior. Ela abre caminho para o pré-diabetes. E depois, para o diabetes tipo 2. Mas não para por aí. Esse desequilíbrio afeta todo o seu corpo. Seu metabolismo desacelera. A gordura começa a se acumular com mais facilidade, principalmente na região abdominal. Você sente mais cansaço, mais fome, menos energia. E aos poucos, o que era só um hábito simples, começa a impactar sua saúde inteira. Coração, fígado, sistema hormonal. Tudo começa a sofrer as consequências. E o mais assustador é que isso acontece em silêncio. Durante meses. Às vezes anos. Sem que você perceba. Sem que alguém te avise. Até que um dia, o exame muda. E aquilo que parecia distante se torna real. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Isso não começa no diagnóstico. Começa nos pequenos hábitos. Nos detalhes ignorados. Nas escolhas repetidas todos os dias. Como aquele açúcar em jejum, que parecia inofensivo. E enquanto você continua repetindo esse padrão, seu corpo continua se adaptando, até o ponto em que não consegue mais voltar atrás com facilidade. Esse é o verdadeiro perigo. Não é imediato. É acumulativo. Silencioso. E justamente por isso, tão difícil de perceber antes que seja tarde. Agora vem a parte mais importante. Porque depois de tudo isso, a pergunta que fica é: o que você deve fazer? A verdade é simples. Você não precisa de soluções complicadas. Nem de dietas extremas. Mas precisa parar de cometer esse erro logo no início do dia. Evitar açúcar em jejum. Já muda completamente a forma como seu corpo reage. Porque o seu primeiro alimento define o ritmo de tudo que vem depois. É ele que diz ao seu organismo: vamos manter equilíbrio. Ou vamos entrar em estado de alerta. E pequenas escolhas fazem uma diferença enorme. Trocar o café cheio de açúcar por um café sem açúcar, ou com menos. Evitar começar o dia com pão doce, bolachas ou alimentos ultraprocessados. E incluir algo que realmente sustente seu corpo. Proteína. Ovos, por exemplo. Eles ajudam a estabilizar sua glicose logo cedo. Gorduras boas, como abacate. Elas prolongam a saciedade. E evitam aqueles picos perigosos. Alimentos naturais, simples, de verdade. Isso não é sobre dieta. É sobre dar ao seu corpo a chance de funcionar como deveria. Sem picos. Sem quedas. Sem esse ciclo silencioso que te prende. E no começo, pode parecer difícil. Porque o seu corpo já pode estar acostumado com o açúcar. Mas isso também é um sinal. Um sinal de que essa mudança é necessária.
Porque cada manhã que você escolhe melhor é uma chance de interromper esse ciclo, de aliviar a pressão no seu organismo, de evitar problemas que poderiam aparecer no futuro. E aqui está o ponto mais importante. Você não precisa esperar um diagnóstico para começar a cuidar disso. Você pode agir agora, antes que o problema cresça, antes que o dano se acumule, antes que seu corpo comece a dar sinais mais graves. Porque quando esses sinais aparecem, muitas vezes, o caminho já ficou mais difícil. O mais perigoso é que tudo isso começa de forma silenciosa, sem dor, sem aviso claro, sem urgência aparente. Só um hábito simples, repetido todos os dias. Mas enquanto você acredita que está tudo bem, seu corpo pode estar lutando em silêncio, todas as manhãs. A pergunta é: quantas vezes você já começou o dia assim, sem perceber? E quantos sinais ainda vão ser ignorados até que algo mais sério aconteça? A boa notícia é que você ainda pode mudar isso. E essa mudança começa na sua próxima manhã. Se esse vídeo te fez enxergar algo que você nunca tinha percebido, segue o canal agora. Porque aqui, você aprende a ouvir o seu corpo antes que ele precise gritar. E às vezes, esse conhecimento é o que separa um simples hábito de um problema que poderia ter sido evitado.